Boa tarde a todos. Conforme a gente planejou ontem, estamos aqui hoje reunidos para tentar alinhar alguns procedimentos e responder algumas dúvidas que chegaram para nós a partir da implantação do sistema. Tá? Eu espero que seja proveitoso e que a gente consiga divulgar esse vídeo, esse áudio para as inspetorias, para atender também os nossos colegas que estão no interior. Tá? Nós temos algumas questões já pré-estabelecidas aqui que o Leonardo vai tentar responder. Leonardo, por favor. Alguns questionamentos que vieram até a GTEC hoje. Primeiro, como os profissionais com registro cancelado terão acesso ao sistema ICREA, sendo que constam inativos no sistema? Eles devem entrar em contato com o atendimento, será feito o checklist, posterior ativação pelo setor de registro ou pelos funcionários que são cadastrados para isso. Segundo, qual o prazo... Só um pouquinho. Vamos só para esclarecer. Quando o Leonardo fala em checklist, a gente precisa entender como que é o procedimento checklist, Leonardo. Especifica melhor para nós. Vou ler. O checklist para primeiro acesso ou para quando o profissional está inativo ou de alguma forma interrompido. O primeiro passo é acessar o cadastro, ou do profissional ou da pessoa jurídica, e é muito importante, a manutenção de pessoa física ou manutenção de pessoa jurídica. Verifique os dados, acesse, alguns campos são obrigatórios. Se necessário, corrija. Posteriormente, verificar se o profissional já se encontra na manutenção do profissional do sistema ou manutenção da empresa do sistema. São coisas distintas. Manutenção de pessoa física e manutenção de profissional do sistema são coisas distintas. Caso ele já esteja no profissional do sistema, ele já estará apto para acessar. Muito provavelmente o profissional que consta, CPF inválido ou algum tipo de dificuldade, ele não estará. Ou seja, deve entrar em contato com o registro para poder gerar o usuário para ele. Certo? São só esses passos, não tem um terceiro passo. Tudo tranquilo. Essa é uma checagem que você vai fazer com o profissional com o cadastro dele aberto e perguntando para ele, olha, me repete seu CPF para eu checar se está certo aqui. Se for necessário, tem que checar no Apollo, né, no sistema antigo. Sim. Enfim, A verificação dos dados é extremamente importante, porque se ele está inativo, caso não seja uma situação de cancelado, interrompido ou algo parecido, ou um visto em débito que não gerava RT, é provavelmente erro de cadastro. O ICREA trouxe tudo que está no Apollo, as informações são do Apollo, então muito provavelmente está errada essa informação, ou falta informação. É basicamente isso. Então é consertar os erros de cadastro e solicitar o registro ou esses profissionais que estão habilitados para gerar o usuário. Essa atualização, qualquer colaborador consegue fazer? Consegue. Consegue? Todos lotados no atendimento, seja na sede, no call center ou nas inspetorias, conseguem. Certo? Segunda pergunta. Qual o prazo para compensação dos pagamentos RTs? É no próximo dia útil após o pagamento. Ou seja, se uma RT for paga no sábado ou domingo, será dado baixa no boleto na terça-feira. Primeiro dia útil é segunda, então ele consta como se pagar só na segunda. Então é só na terça. Então próximo dia útil após o pagamento. Então não existe possibilidade de liberação de RT antes desse prazo de um dia útil após o pagamento. Não existe. Não existe. O sistema nem nos dá a opção de fazer isso. Não tem jeito como. de fazer. Não tem jeitinho. Não existe excepcionalidade, não existe jeito. Isso. Coisa que também, uma pergunta que chega pra gente também, número da RT. A RT só gera número depois do pagamento. Isso. A RT pela 1025 ela só é RT depois do pagamento. Então ela só gera número depois do pagamento. Antes disso ela não possui o número. Isso. Ainda assim o profissional tem a opção de imprimir ela em rascunho. Sim. Porém sem validade alguma e terá a marca d'água no fundo rascunho. E bem forte para não ter nenhum tipo de confusão. Esse tempo que a gente tem agora com relação ao prazo para a validação da RT, nós pretendemos usar para fazer a verificação da RT, para fazer a análise crítica da RT. Então esse tempo que o sistema nos impõe de um dia, se a gente conseguir montar uma estrutura, nós vamos usar para fazer análise crítica.
Isso vai trazer um benefício muito grande que vai diminuir a evasão de receita com taxas erradas. Tá? Então, para nós, colaboradores, essa informação ela é importante. Nós estamos enfrentando um momento agora de grande crítica, né? Muita gente acostumada a ter RT na hora, mas logo eles vão aprender que demora, e aí a gente vai ter condição de ter esse tempo para fazer análise crítica que hoje a gente não tem. Tá? Essa é uma informação que a gente precisa preservar, essa condição desse prazo. Esse prazo, se a gente conseguir fazer a análise crítica de todas as RTs que entrarem em um dia, perfeito. Talvez ele tenha até que ser estendido para mais de um dia. A terceira pergunta: qual o procedimento para as RTs que não foram migradas para o sistema ECREA? Pois existem profissionais que necessitam vincular RTs em processos de registro de pessoa jurídica. Aí tem por exemplo, no caso, eu acredito que seria cargo de função, certo? A cargo de função, a princípio, está puxando, desde que não esteja com erro. Qualquer erro impossibilita também. Então, provavelmente as que não foram puxadas estão com erros. Tem um detalhe: no próprio portal do profissional ele consegue visualizar todas as RTs que ele tinha como paga no sistema Apollo, tá? Mas é apenas paga. Era rascunho? Não visualiza, ele não consegue ver, ok? Quarta: no formulário de emissão de RT de obra e serviço, é possível acrescentar campos para inserir endereço, além dos 3 disponíveis? São 4 endereços. Porém, a informação que me foi passada até pela Suzana, a orientação é adicionar em complementação, caso necessidade, que tem endereços diversos. Observação complementar coloca endereços diversos, porque existe, por exemplo, varredura de rua, quando você vai, são diversos endereços, ele consegue colocar 4 e depois ele forma diversos endereços, ou existem outros endereços. Na informação complementar, fica certo RT. Em casos de interrupção de registro de pessoa jurídica ou pessoa física, como também registro provisório, com vencimento no ano corrente, a anuidade cobrada será proporcional? Se sim, essas serão geradas automaticamente através do sistema ECREA? Sim, serão proporcionais e geradas automaticamente no ato da interrupção do registro. Necessidades. Para maior celeridade nos atendimentos, necessitamos de liberação de acesso para ativação de profissional no sistema ECREA para o call center para pelo menos um funcionário do período vespertino. O meu aconselhamento, o que eu sugiro é que não tem acesso. A problemática de se liberar, gerar usuário sem estar devidamente ok, sem estar com o cadastro correto, é muito maior do que o trabalho do profissional de ter que procurar o registro para poder ativar esse profissional. Já enfrentamos casos parecidos de profissionais, de colaboradores que ativaram o profissional indevidamente, e isso gera um problema muito maior. Então, a preferência é por não ter esse acesso. É claro que aí depende também da gerente, que ela define isso com a gente. Se ela definir por ter alguém, sem problema algum. Mas o aconselhamento, a sugestão da GTEC é que não faça, porque o problema é maior e a gente já teve essa experiência já. Liberar acesso para verificação do cadastro das empresas cadastradas no sistema, como também consulta das suas unidades. Nós efetuamos já a migração para a visualização da empresa. No caso, vai ser manutenção da empresa do sistema e a anuidade você verifica por lá, da mesma forma que a pessoa física, do que profissional do sistema. No profissional do sistema você tem a aba anuidade, da pessoa jurídica da mesma coisa. Empresa do sistema você consegue verificar a anuidade. Então já está disponível para vocês também. A parte da RT e atendimento também está tudo disponível? Consulta, apenas consulta. Essa parte da interrupção, Léo, eu gostaria de entender. Você repete aquela pergunta? Em casos de interrupção de registro de pessoa jurídica ou física, como também registro provisório, com vencimento não corrente, a anuidade cobrada será proporcional. Se sim, essas serão geradas automaticamente através do sistema ECREA.
Lembra que eu conversei com você sobre isso? Essa seria a unidade do exercício? Seria Mas 2020? a anuidade gerada é do exercício. Porém, se não há o pagamento ainda, há interrupção, ele paga proporcional. Então isso tem que ficar então mais claro. Que o boleto será gerado 100%, os 12 meses. Quando ele pedir, aí que vai ser feita a correção no sistema, colocando só os meses que correspondem ao registro. Como é feito em qualquer registro. Ele interrompe, É porque a ele cobra. interrupção Caso do não registro haja- provisório é automático. Sim, né? sim. Por Mas isso- caso, mas assim, aqui, como ele pergunta no geral, como também em registro provisório, no caso da interrupção sem pagamento, como não foi feito um pagamento ainda, será proporcional. Caso tenha sido feito o pagamento, já foi feito o pagamento, não há o que se fazer. Então isso só é possível antes do pagamento. Antes do pagamento. Léo, uma pergunta do pessoal do interior, que as pessoas estão questionando a LT de carta função. Certo? Lá no sistema tem as horas, né, Sim. dias. Sim. Muitos profissionais estão com dificuldade, Que hora semana pra gente utilizar? que é a Certo. diferença daqui do CREA Mato Grosso. Nós estamos estudando a melhor forma de se fazer isso. Já foi dado algumas ideias. A alternância para semanal, ela é mais complicada do que adicionar-se horas diárias, que no fim das contas dá a mesma coisa. É questão de cálculo mesmo, do profissional. A gente está trabalhando, muito provavelmente logo a gente vai liberar já horas a mais para eles fazerem. O problema é que tem um cálculo até diferente deles lá. O cálculo é pela Câmara, a Câmara define o cálculo, a Renilda mesmo já me mostrou e me mandou algumas informações. A gente está trabalhando para adequar para o CREA Mato Grosso. A princípio será de 1 a 12 horas fazendo o cálculo em cima do piso. O receituário agronômico, gente, tem uma confusão que o profissional está tentando fazer o receituário por obra e serviço. Ok, mas por PL, o mínimo de uma obra e serviço é de R$ 88,76, se eu não me engano. E ele quer pagar R$ 86. Só que a obra e serviço tem um mínimo. Nós não podemos cobrar menos que o mínimo, que é estipulado pela resolução e sim pela PL. Então nós estamos limitando a obra e serviço a 50 unidades, desde que ele escolha a opção de receituário agronômico, ele vai ter os 50 unidades por RT. Tá? É uma dúvida que o pessoal já ligou e realmente é isso. Já está sendo bloqueado, muito provavelmente amanhã já vai ser liberado. Uma próxima questão que amanhã vai ser liberada, já foi homologada, a Suzana já testou hoje, é a substituição das RTs. Amanhã já vão estar disponíveis. Substituição das antigas por um novo também. Os novos já estavam fazendo. O setor já está analisando. Agora vai ser do antigo para o novo. É o pedido de isenção também? Vai ser possível? Não existe mais isenção, existe substituição. Mas os critérios mesmo do CREA-MS ou o nosso? Então, vamos implementar mais algumas situações que a Suzana já pediu para na hora de fazer da análise dela. Tá? Ela já solicitou, a gente vai colocar junto. A diferença é que a gente trata de isenção, mas a substituição é uma só. É que tem questões que pagam e outras que não. Mas da mesma forma vai para análise. Então não é uma isenção, é simplesmente substituição. E aí fica, lógico, a análise do CREA para ver se vai pagar ou não. Seja nas antigas também? Sim. Essa questão do receituário fica um pouquinho preocupada, Léo, porque é o seguinte, porque em algumas editorias fala que a gente às vezes, até no TCU, fala que o CONF impõe regras e a gente não cumpre, né, os CREAs, né? Então se a gente deixar o receituário na obra e serviço, a gente vai estar infringindo uma normativa, claro. Facultado. Só que ele, a partir do momento que é facultado, ele também opta por pagar o mínimo da obra de serviço. Então isso tem que estar claro. Porque assim, igual eu falei para um profissional, se o senhor for para a obra de serviço, o senhor vai perder 2 e pouco. Né? Se você for pela opção que é a correta, que a normativa diz, né, o senhor vai ter que fazer dessa forma, você vai pagar, eu falo, eu prefiro perder do que ir para lá porque eu não estou conseguindo lá. É facultado aí. Então isso tem que deixar um pouquinho claro para o profissional, porque depois ele pode alegar que nós estamos cobrando coisas indevidas. Mas realmente é facultado aí isso.
facultado a ele escolher qual ele quer fazer. Sim. Ele quer fazer múltiplos, Múltipla quer fazer... obra e serviço. Porém, obra e serviço, como eu falei, tem um mínimo que tem que ser cobrado. Sim. Então a gente não pode fugir disso. Então realmente é facultado a ele, compete a ele. A gente bateu muito nessa tecla com o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul fez exatamente dessa forma e não teve nenhum problema. Então eu não consigo visualizar o porquê que teríamos complicações. A princípio, é lógico que podemos ter. Mas a princípio não. Porque a segunda das coisas são as culturas, né? Sim. Nós temos aqui com registro, certidão de registro de contrato, lá eles não têm, nunca teve. Então já é uma cultura diferente. A gente tem uma certidão de baixa. Lá eles também não tinham. Então são culturas diferentes que a gente vai pegando uma outra cultura, que é por isso que não dava muito problema para eles. Né? E para nós aqui já dá problema, porque hoje mesmo tem um profissional lá que ele tá igual louco. Porque ele precisa do habite para vender a casa dele. E aí? E aí, se a certidão de baixa, a prefeitura não libera o habite. Então, assim, você vê que a necessidade, que é o próprio órgão que exige disso. Certo. Porque o órgão, eles informa, se não tiver a certidão de baixa, não libera. E se não tiver o habite, ele não consegue fazer a graduação nem venda. Por isso, Gabi, está sendo feito um trabalho até exaustivo do presidente com os órgãos, junto aos órgãos, encurtamento dessa conversa, CREA e alguns órgãos, para justamente resolver esse problema. E algo que me foi informado é que está sendo extremamente aceito, bem aceito, e todos eles estão entendendo essa necessidade de mudança e até concordam com as mudanças. Então não acredito que haverá problema. Uma coisa que foi até prevista foi esse encurtamento com os órgãos. Então a gente vai estar resolvendo até esses problemas. Caso tenha. Estão todos sendo comunicados. Porque eu acho assim, como o presidente está entrando esse ato de comunicar, deveria estipular um prazo, por exemplo, até dia 15 emite baixa do que já está aqui, o que entrou. A partir dessa data, por exemplo, como o presidente já comunicou às prefeituras, que não vai emitir mais, já começa a certidão de acervo. Você sabe por quê? Eu vou pegar o gancho da Helena. Porque o que aconteceu? Foi implantado um novo sistema. Então, o que gerou? Gerou confusão. Porque lá no atendimento ninguém conseguiu fazer nada, nem beber água. De tanto atrito que teve os profissionais bravos. Então, se pegar, emitir o acervo técnico de imediato, sem a comunicação para os profissionais, que é o que mais vai ser penalizado, não vai. Só permite aqui uma sugestão, que eu acho que ouvindo a discussão aqui, nós temos a solução para esse problema. Pode-se preparar um documento padrão, certo? E esse documento vai junto com a certidão. Então, o CREA faz um documento, um ofício padrão, e esse seja emitido junto, quando o profissional pede a certidão de baixa, ele recebe uma certidão de acervo. E recebe junto esse documento. Que informa o oficial do CREA informando que aquela certidão não teve problema dentro da prefeitura. Não valida como certidão de baixa. Eu acho que ele poderia fazer uma coisa melhor. Atende e mostra que essa certidão de acervo técnico ela está substituindo a anterior certidão de baixa, não valida com certidão de baixa. Isso, esse documento o profissional entrega junto para a prefeitura. Isso só durante um período, depois não precisa mais. E eu digo para você, não vai ser um documento à parte para cada situação, é um padrão explicando a situação. É um só, você faz uma vez só, esse documento serve para serve. E fazer um comunicado. Um informe geral. Tem que ser comunicado. Exatamente. Agora aqui os municípios, os órgãos públicos estão recebendo, os que forem possíveis, o presidente está indo e os demais estão recebendo o ofício informando a mudança do sistema com relação a RTs, enfim. Com certeza estão. Só que vai demorar um tempo para a gente atingir todos. Sim. Referenciamento. Gente, agora até colocando para vocês como que o Mato Grosso trabalhou nessa questão desses profissionais que queriam certidões e emitir a certidão pelo sistema novo, substituindo. Eles falavam para o profissional, substituía RT, o profissional substituía para o novo sistema e emitia a certidão online, sem ir ao CREA. Eu acho que em algumas situações é válido, até para não ter essa solicitação do profissional, um RT só,
Não vai ter complicação, acho que não é muito difícil o profissional fazer isso. O profissional faz, assim que terminar, passa pelo crivo da CAT, a CAT autoriza, e assim ele consegue emitir a certidão dele normalmente. Uma coisa que eu queria colocar até para todos, porque está tendo algumas já solicitações nesse sentido, são os registros provisórios que foram feitos no Apollo em 2019. O Apollo ele não tem o status provisório, não existe isso no Apollo. O que tem no Apollo é o histórico, que é simplesmente o histórico. No ECRE existe o status. E no status do ECRE, ele não consegue buscar o histórico do Apollo, que é provisório. Então, os registros de 2019, que são provisórios e vão transformar em definitivo em 2020, como deverá ser feita a requisição? Ele não vai conseguir converter o registro dele. Porém, o que o CREA Mato Grosso vai fazer? Que vai funcionar da mesma forma. Emite-se uma nova carteira para ele, como se fosse uma segunda via. Emitindo-se uma nova carteira, ele vai ter as opções. A Gabi sabe exatamente quais são as opções, Gabi, para gerar a taxa. Alteração de dados. Alteração de dados, ele insere o diploma dele e aí vai gerar a taxa, ele paga e o registro dele vai ser efetivado como definitivo. E a carteira como definitiva emitida. Então, no caso do sistema, como que ele vai funcionar assim? Tem registro provisório que não vai para a Câmara. Nós lá já procedeu o registro. E tem registro que a instituição é cadastrada e vai para a Câmara. Como vai ficar isso no sistema? Sinceridade, não sei te responder agora. Tem que verificar como que é a rotina. Se existe a opção de passar ou não passar. Quando a instituição não era cadastrada, nós colocava emenda. A gente já viu que tem um campo lá que só nós vamos ter acesso a colocar essa emenda. Esse, no caso, nós íamos, vai para a Câmara. Eu não sei se é de forma automática, então você tem que enviar Mas manualmente. está de forma automática, porque teve um registro de um profissional que ele precisa do registro para amanhã, que ele vai tomar posse em concurso. A instituição está cadastrada, mas ele não deixou a gente fazer, ele foi para a Câmara. E agora nós temos outras, que uma instituição que está formando 39 agora, não tem cadastro e esse tem que ir para a Câmara. Eu acho que o sistema está mandando todos. Porque é o seguinte, até explicando para vocês. O registro deles lá não vai para a Câmara. O registro de pessoa física não vai para a Câmara deles. O registro de pessoa física deles é ad referendo. Então, aqui foi solicitado para que seja enviado para a haste passar, porque nós trabalhamos daquela forma. Então, muito provavelmente a regra está para todos. Entendeu? Mas que também foi passado para a gente. Mas permanece ou tem como fazer essa diferença? Então, é que foi passado para a gente, que vai para a Câmara. Não, mas isso, com o sistema novo, o coordenador da Câmara vai conseguir no mesmo dia liberar. Sim. Porque vai ser online. Vai conseguir sim, vai ser online. Foi até que nós discutimos que a intenção nossa era ser feita via ad referendo, coisa rápida realmente. E a princípio permanece como está. Então, como está hoje no CREA, manual, o que não foi passado aqui vinha, a gente não sabia que tinha essa particularidade. É o caso de estudar, mas eu acredito que o sistema, depois de implantado na plenitude, o coordenador da Câmara vai lá, aperta o botão e foi. É o que eu acho que deve ser feito. Não tem por que o registro demorar tanto tempo. Eu elenquei aqui algumas situações mais de funcionalidades, né? Até onde a gente conseguiu ver. É lógico que a gente não usa tudo, então a gente não consegue responder tudo. Mas as funcionalidades de RT estão ok, já tirando as ressalvas que a gente colocou, das problemáticas. O dos cadastros novos estão ok. Do atendimento, o processo de atendimento, o fluxo está funcionando certinho do processo. Estou falando isso dentro do sistema. Se a pessoa registra um novo pedido hoje, ele funciona normalmente. A autenticação dos documentos emitidos, tanto de RT quanto de certidão, pelos novos, eles estão sendo verificados normalmente, então ok. A parte do financeiro, até deixar claro, o pessoal entra em contato com o financeiro pedindo para gerar anuidade. Gente, o financeiro não tem acesso para gerar anuidade. Nós não demos acesso para o Elber ainda, porque estamos validando algumas telas e algumas funções do sistema quanto à anuidade. Assim que tivermos analisado, e nessa semana de geração de boletos, de envio de boletos,
A gente achou melhor não. Então não adianta ficar entrando em contato com o Elber para se gerar. Porém, antes de abrir uma tarefa, antes de solicitar alguma dúvida, é buscar no profissional do sistema, ou no profissional, ou empresa do sistema, se há anuidade cadastrada, se não há. Às vezes já tem lá e a pessoa fala, mas o profissional fala que eu quero gerar boleto. Você não gera boleto para o profissional. Entendeu? O profissional faz a negociação dele, ele gera o boleto dele. Não é mais você que faz isso. É ele que tem que aceitar fazer isso. E a partir do momento que ele aceita, ele perde o direito dado do desconto dele. Então é extremamente importante que ele faça isso. Mas E ainda não está funcionar. fazendo da pessoa física. Pessoa física. Jurídica ainda você está fazendo. Não, jurídico não. Da mesma forma. Todo é profissional. O profissional, para ele poder fazer isso, ele tem que estar cadastrado como componente da empresa. Não, isso aí Se ele tá. não tiver como cadastrado como componente da Só empresa, que hoje, ele não administra. hoje eu atendi 2 pessoas Certo? que elas não conseguiram fazer o parcelamento da pessoa da PJ. Qual erro que apareceu para ela? Léo, eu não entrei no... Porque como estava um fluxo de gente muito grande lá, eles falaram para mim assim, Gabi, eu não consegui, porque eu perguntei para eles quem que é. Ele falou, não, já tinha cadastrado, já tinha solicitado para o registro, já o acesso do profissional. Vinculou. Vinculou. Ele falou para eles, disseram que não. Um deles que eu me recordo é o Lucas. Certo. Existem 2 situações que eu já identifiquei. Uma que o profissional, na hora dele aceitar, ele não aceita. E depois ele não entende por que não foi feito. Porque aparece uma tela separada para ele. Aparece uma tela que ele tem que aceitar. Eu não vi Que é uma eles mensagem. fazendo. Eu já identifiquei isso com um profissional que ligou. Ligaram lá para a sala, transferiram para a sala e eu atendi ele. Uma outra situação. Tem algum vínculo ou alguma anuidade que não está inserida por uma baixa manual, a gente já identificou esse problema. A gente foi, inclusive, alguns CREAs que não têm informação, isso de profissional. Alguns CREAs que não enviaram o SIC, já tratei com o Elber, tem um CREA específico do estado que está com um problema muito grande, já entrei em contato com o CONFE para tentar resolver. Porque o ICREA ele busca informações de 2 lugares. A informação do SIC, isso de profissional, tá? Do SIC e do Apolo. O do Apolo, como que funcionava? O profissional vinha, trazia uma certidão e era feita uma baixa manual. Essa baixa manual ela não é aceita no ICREA. Ela não é aceita. Então a gente vai manualmente e a gente trabalha e gera-se uma anuidade, gera-se um título para ele. Aí ele fica certinho e aí ele consegue fazer um parcelamento dele do ok. Essa é uma situação do profissional. Da empresa, provavelmente, é algo semelhante. Ele não traz a informação das anuidades ou traz informação, um exemplo, a empresa parcelou, está pagando, mas ele traz como débito, porque ele não está kit ainda. Ele está até em dias, mas ele não está kit com o conselho. O efetivo ele já mora em Mato Grosso, por exemplo. Então, Só que ele comenta isso com o atendente. Então, para ele pagar aqui no estado, o endereço dele, no Ele tem que nosso, mudar o endereço no de ICREA, residência. vai ter que colocar o endereço. Ele tem que ser residência. Tem que Isso é ter interessante residência. saber, porque isso a gente tem que passar. Tá? Outra situação, gente, não me recordo mais agora. Eu queria que você explicasse 2019 e 2020 que a gente estava conversando, sobre ele querer parcelar 2019 e depois querer pagar 2020 com desconto. O sistema ele já gera, se ele quiser parcelar, ele abre mão do desconto e já gera parceladas as 2 juntas automáticas. Ele faz isso, não gera, ele não há possibilidade de você parcelar 2019 e pagar 2020 à vista. Ele gera assim 2019 e 2020. Gera um débito. Um débito. É isso que junto, aconteceu. sem Foi desconto. pra você, Só né, uma- que eu mandei. Sem desconto, porque ele está parcelando. Uma coisa importante, certidão de quitação de registro pessoa física, pessoa jurídica. Gente, é quitação de qualquer taxa, anuidade, qualquer coisa que ele deva para o CREA. Auto-infração também. Qualquer coisa. Se ele dever uma taxa, que é um caso em específico hoje, um 30 e poucos reais, de 2013, ele não tira a certidão. Isso está embasado na lei. Inclusive achamos, artigo 69 da 5.190. Ó, e isso a gente tem que saber falar. Porque tem muitos profissionais que Auto geram de taxa infração. e não pagam e não barravam.
E eu não sei se tem alguma decisão sobre isso, porque teve uma época que a gente barrava e depois a gente parou de barrar. Eu não sei se tem alguma PL. Outra coisa que a gente combinou ontem é que essas respostas elas seriam feitas por escrito, né, Nádia? Então isso a gente vai... Acho que pode... As questionamentos da Dani? As perguntas a gente vai depois desse. Eu fiz meio... Não, isso com o tempo, né? Tá. Eu estava quietinho lá atrás, mas falou o nome, tive que me aparecer aqui. Boa noite a todos. Com essas perguntas e esclarecimentos do Leonardo, a gente vai formatar para transformar numa resposta padrão, para que a gente possa então fazer aquela comunicação uniforme, né? Assim quanto os outros questionamentos que virão aí com o tempo. Entendo que esses questionamentos já devem ser enviados amanhã para a inspetoria, para que a gente possa já entender, além do vídeo, né, Giovana, que você falou que vai ser compartilhado, esses questionamentos e as respostas, para que eles possam aí também mastigar isso, e acredito que com essas respostas haverão mais dúvidas para que a gente possa aqui também compartilhar, né? Entendendo ainda, necessário sempre dizer e pautar que o nosso sistema é um sistema bom, é um sistema que veio para melhorar a vida tanto do colaborador quanto do cliente. Levar isso para o cliente é a chave para que nós tenhamos um sucesso provedor. Porque senão, se a gente reclamar do nosso sistema, ele reclamará para você também do sistema. Então você vai ter o trabalho de reclamar e ter que apagar o fogo da reclamação. Tá? No mais, eu estou orgulhoso aqui, pensei que teria poucas pessoas e veio todos novamente, né? E isso mostra engajamento, interesse em tentar cada vez mais se interagir com o sistema para que esse sistema esteja cada vez mais rodando, mais otimizado. Uma coisa que eu vou tentar sugerir ao João Valente é já fazer um ofício para todos os órgãos públicos das certidões que não serão mais emitidas pelo CREA. E isso já fica uma coisa oficializada e, além desse contato pessoal, formalizar para que eles tomem lá as providências de se adequar às situações do órgão aqui federal. Outra coisa, gente, me ligou um monte de profissional hoje. E-mail, ele recebe e-mail com a senha. Sugira a ele recebe caractere especial. O profissional às vezes tem dificuldade de digitar o caractere especial. Às vezes o caractere especial é uma função. Copie e cole. Fala para ele, copia a senha, cola a senha. Eles vão falar assim, agora deu. Mas, Léo, hoje a gente tem um problema fantástico com isso. Quando ele copia e cola o que ele fez, ele copiou no caderno. E depois ele foi digitar. Então eu fiquei com tempo com ele. E o ponto falando, de interrogação precisa colocar? Lógico. Não. Eu sei que precisa, mas eu tive que preciso fazer um colocar. tutorial por telefone de como copiar e colar. Uns são mais fáceis que outros. Mas eu fiquei meia hora. É uma problemática que está tendo bastante. Não, eu fiquei uma hora. Outra coisa importante, às vezes ele requisita várias vezes a senha. O que vale é o último. Toda vez que ele requisita, ele está requisitando a senha dele. Então, se ele requisitou 10 vezes e pegou o primeiro, aquela senha não vale. Então vamos fazer assim, vamos voltar ao nosso combinado. Amanhã a gente reúne de novo os questionamentos, as dúvidas que tiverem. Se necessário for, a gente se reúne de novo às 5h30. Certo? Então tá bom. Então tá bom, até amanhã para todo mundo.